É possível se sentir forte depois de ser vítima de transfobia. É possível ser feliz depois de ser vítima de racismo ou ter trabalhado na infância. É possível se sentir seguro depois de sofrer abandono. É possível seguir em frente depois de ter seus direitos desrespeitados. É possível confiar depois de ter vivido na rua. É possível. Basta uma denúncia que pode ser anônima. Disque 100 de qualquer telefone. Ou procure o CRAS ou CREAS mais próximo. Lá você encontrará acolhimento e orientação sobre o acesso a seus direitos. Governo Federal. Pátria Educadora. Feira, o melhor dia da semana, sejam todos muito bem-vindos. Começamos mais uma edição do Eco Notícias, ecoando os mais variados assuntos da região do Grande ABC. E quem me acompanha hoje para comentar tanto assuntos regionais como também os cenários políticos de 2018, Ailton Lima. Ailton, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado, Beza. A oportunidade sempre gratificante para que a gente possa vir aqui debater um pouco a nossa cidade. Desta feita também quero debater aqui a região, né? Até porque estamos envolvidos num projeto para poder representar a nossa região. Muito obrigado mais uma vez, fico muito feliz aqui com o espaço cedido aqui a toda a direção da EcoTV. Um nosso grande abraço aí e obrigado sempre. Eu que agradeço a participação aqui do Ailton Lima num dia especial, hein? É eclipse lunar, o mais longo da história. Aliás, encontrei o Ailton vindo para cá. Você encontrou um maluco atrás da lua, foi isso? Eu fiquei meio preocupado ali, concordo que eu vindo para cá... Será que vai ter apresentador? Procurando o horário e o apresentador no meio da rua, perguntei ao Fábio, e aí, o que você, né, vamos lá fazer o programa? Não, estou procurando aqui a lua e tal, já eu volto. Eu não consegui. Tomara que quando terminar aqui o programa eu consiga avistar a lua vestida de vermelho hoje, hein? É isso aí. Mas olha só, São Caetano, 141 anos amanhã, neste sábado. E eu tenho depoimento, você que acompanha a notícia sabe que nós sempre buscamos depoimentos no aniversário de Santo André, de Mauá, de Diadema. Desta vez, devido à correria, não consegui ir até São Caetano, mas eu recebi 2 depoimentos do vereador Daniel Córdoba e também do grande artista plástico lá de São Caetano, o Alexandro Reis. Vamos ver. Da EcoTV, Fábio Bessa, aqui quem fala é o vereador Daniel Córdoba, de São Caetano do Sul. E amanhã, sábado, é o aniversário de nossa cidade, da Pequeno Gigante do ABC. Cumprimento todos os moradores, cidadãos, crianças, jovens, adultos, todos os comerciantes da cidade que fizeram da nossa cidade o ícone do estado de São Paulo. Parabéns, São Caetano do Sul. E venham celebrar conosco, neste sábado, 18 horas, na Igreja Matriz Velha, uma grande missa campal. E no domingo, 11 da manhã, a inauguração de um novo grande parque, ao lado do shopping São Caetano. E às 18 horas do domingo, a entrega da medalha Kitiene, para grandes e valorosos moradores de nossa cidade. Venha comparecer, curtir São Caetano do Sul, 141 anos. Vem na corrente do bem. Artista urbano de São Caetano do Sul. Estou passando aqui para desejar meus parabéns para esta cidade maravilhosa. Parabéns, São Caetano do Sul. E o talento do menino é demais. Ele é meio Romero Brito.
Eu Tem umas gostei cores do ali fundo que ali. ele coloca, Bacana. o amarelão, vermelhão, azul forte, muito legal. Alexandro Reis, vai muito em São Caetano, Ailton? Como que é? O ABC todo, né? O ABC todo. São Caetano eu tenho amigos, parentes que moram lá. Não tem como não visitar, né? É. A pérola do ABC aí, como o pessoal fala. Aliás, São Caetano do Sul, há 2 anos atrás, Beza, a cidadezinha que eu nasci, lá em Pernambuco, chama-se Manari. Nós ficamos famosos, aparecemos no Fantástico, só que por uma causa, infelizmente, vergonhosa, né? Mostrou São Caetano do Sul como o melhor IDH do país e a minha cidadezinha Manari como o menor IDH do país, né? Infelizmente, houve essa comparação aí. Mas São Caetano está no nosso coração, é o grande ABC, com certeza uma cidade importante aí e de gente muito boa. Deixa eu agradecer a você que me acompanha pela página da Eco TV no Facebook. Olha o Luiz Bill, boa noite Beza, boa noite Ailton. Luiz Bill que é lá do Parque Gerassi, Ailton. Opa! Pessoal do Parque Gerassi sempre acompanhando. Tayane Macedo, boa noite Ailton, grande político de Santo André, diz a Tayane. Obrigado. Suzilane Maia, um abraço Suzilane. Também agradecendo aqui a presença do Ailton. Anelice Russo, boa noite Ailton, você está preparado para ser um deputado federal? Já vamos aproveitar aqui a pergunta da... Obrigado, Anelise. Anelice? Acho que é Anelise, só tem um S no final. Anelise Russo. Uhum. Vamos responder a Anelise já de cara? Então, Ailton, como é que está essa expectativa? Câmara Federal, fala sobre isso. Bom, vamos lá. Estamos em pré-campanha, né? É assim que determina a parte jurídica das eleições. Então, esse período até as convenções está passando como pré-campanha. É esse o nosso estágio hoje. Mas eu me sinto sim preparado. A nossa pré-campanha, né, e o nosso projeto Rumo a Brasília, ele não é um projeto aventureiro, haja vista a relação que a gente vem tendo com a cidade e com a região. Então, nós já disputamos 5 eleições aqui, Fábio, e importante dizer, né, não tivemos mandato nas 5, mas em todas elas eu me senti vitorioso, porque na primeira eleição, a vereador, nós tivemos já 2.291 votos, né? Já daria para ser vereador. Hoje temos vereador em Santo André com pouco menos que essa votação. Então já foi muito bom. Na outra eleição de 2008, tivemos um avanço, fomos para 4.200 votos, o nosso primeiro mandato. Ele foi bem avaliado e fomos reeleitos em 2012 como o segundo mais votado da cidade, com quase 6.000 votos, defendendo um governo na época que não estava bem, tanto que o governo não foi reeleito e nós conseguimos aumentar em 50%. Saímos a deputado federal em 2014, tivemos mais de 20.000 votos e agora em 2016, 50.000 votos. Então eu me sinto preparado sim, Anelise, e não só a você, mas como a todos os moradores e munícipes aqui do Grande ABC, me sinto preparado e quero sim defender aqui a nossa região que anda carente de representatividade. O último deputado federal aí que nós vimos o benefício de um mandato aqui para a nossa região chama-se Duílio Pisanesi. Eu poderia até enumerar algumas coisas, né? O Hospital Mário Covas, que é a melhor e maior referência de saúde pública aqui dentro da nossa cidade e dentro da nossa região, foi o Duílio quem trouxe. Aliás, parabéns, Duílio, se estiver assistindo, ele costuma acompanhar. O Porto Seco também, a Câmara aqui, o Poder Judiciário Federal na Pereira Barreto também foi o Duílio. Isso são 3 exemplos rápidos, né? Eu nem me lembro de todo o mandato dele, ele fez muita coisa, mas a importância que é a cidade ter representatividade. E nós temos condição em Santo André, nós temos quociente eleitoral para elegermos não só um deputado estadual e federal, como vários aqui. São 400.000 votos válidos no universo de 520.000 eleitores, 700.000 habitantes. A cidade é pujante também nisso. Com certeza. Ailton Lima, olha só, Ailton, eu acredito que o pessoal que está me acompanhando, você de casa, você que me acompanha pelo canal 9 da NET, já nessa preparação, como você bem colocou, né, ainda um cenário de pré-campanha, são os pré-candidatos, o Ailton é um pré-candidato, mas já percebemos, principalmente lendo os jornais, a movimentação dos partidos. Eu particularmente, Ailton, e vou pedir perdão se você é partidário, se você é muito interessado a saber essa questão dos movimentos partidários, mas olha, o que eu vou destacar aqui com o Ailton são problemas do Brasil. Tanto que, olha lá o nosso GC, desafios que o Brasil tem pela frente. O Ailton vai falar de saúde, da segurança, do emprego. Porque eu acho muitas vezes, Ailton, que
até a descrença que a população tem com a classe política hoje tem um pouco a ver, é muita fala partidária, mas veja lá, o cara está desempregado, a mulher tem filho, não tem creche para colocar a criança, o rapaz acabou de comprar uma moto, deixou na frente da casa dele e foi assaltado. Né? É bala perdida, o Brasil com 14 milhões de desempregados, 60 mil mortes a bala. Meu Deus do céu, então assim, eu acho que o político, legal, fala um pouco de coligação, é importante essa questão, mas propostas. Concorda, Ailton? Fábio e quem nos acompanha, né? Nós temos aí muitos desafios, né? O que vivemos hoje no Brasil é exatamente os desmandos, os desleixos e o abandono que nós tivemos. Mas, se você me permitir, eu sempre me sinto dentro da casa das pessoas. Então, é como se eu estivesse sentado lá no sofá agora e conversando com quem está em casa, né? Nós temos um desafio maior. As pessoas de bem precisam se apropriar da política, Fábio. Não dá mais para a gente ficar naquele discurso, olha, política não é para mim, isso aí é nojento, eu não quero. Eu estou em política exatamente porque gente de bem me indicou o meu nome e falou, Ailton, a gente precisa se sentir representado. Então, essa qualidade ruim, nós tivemos na votação do impeachment da Dilma, um Brasil que se surpreendeu com a qualidade ruim lá do Congresso. Todo mundo criticou, né? Alguns votos lá que eram verdadeiras aberrações. Aquilo é representatividade, esse povo não caiu lá por acaso, alguém os elegeu. Então, assim, esses problemas todos, e claro que a gente vai falar um pouco deles, mas eu queria despertar nas pessoas de bem a começarem a escolher, a se preocuparem, né? A gente deixa para escolher o candidato na semana só, acompanhe um pouco mais, veja a vida pregressa desses candidatos, veja o que ele faz, qual é a atividade dele, ele vive só de mandato político, ele tem uma atividade econômica, ele é trabalhador, faz o que essa pessoa, que família que ele tem, dá um pouquinho de trabalho, mas é necessário. Agora, com relação aos problemas todos que a gente tem, é a falta de preparo de muitos e os acordos e os esquemas, né? Infelizmente, ideologia partidária no Brasil hoje jogaram no lixo a maioria dos partidos. A maioria dos partidos. Então tá difícil você ficar defendendo esquerda, direita, isso e aquilo. Eu defendo gente que presta e não gosto de quem não presta. Então, política é para quem presta. Você que presta, comece a se interessar. A gente faz as nossas campanhas são de casa em casa conversando com as pessoas, Fábio. Eu faço, às vezes, alguns desafios, algumas falas e pergunto nessas reuniões quem aqui está preparando um filho para colocar na política. A gente até agora não encontrou ninguém. Então, como é que nós vamos querer que melhore se a gente não quer se envolver? Com relação à questão de segurança, à questão da economia e à questão, principalmente, de saúde, o reflexo é simples. Na área da saúde, Santo André a gente pode usar como exemplo, tá? A saída é o desenvolvimento econômico. O nosso mandato terá relação direta com o desenvolvimento econômico. Uma indústria forte, o setor de comércio ele vem bem e o setor de serviços muito mais. Aqui, só para vocês terem noção, os hospitais que nós temos cheio de gente aí precisando de tratamento e às vezes com dificuldade, significa o seguinte, um trabalhador, você falou em 14 milhões de desempregados, tá? Você multiplica isso por 4, é 14 vezes 4, 56 milhões de pessoas na fila do SUS, porque cada pai desempregado, ele perde o convênio médico para ele, para a esposa e geralmente 2 filhos. Verdade. Aqui em Santo André, nós perdemos só na Avenida Industrial e um trecho da Avenida dos Estados, nos últimos anos, mais de 25 mil empregos. São 100 mil pessoas na fila dos hospitais públicos dividindo vaga com você. Então a saída e o nosso foco vai ser muito para o desenvolvimento econômico. Quando você tem uma geração de renda, quando você tem emprego, então aí você tem creche, aí você tem escola, você tem ensino de qualidade, a saída é essa, eu não vejo outra. Muito bem, deixa eu agradecer aqui o Paulo Vanderlei, valeu Paulo, deixando um abraço no Ailton, a Lucirene também, boa noite Beza, Cristiano Augusto, também aqui enaltecendo, aliás, deixando uma pergunta, vou colocar a pergunta aqui do Cristiano, perguntando se você chegando em Brasília, o metrô chega em Santo André, Ailton? Fica mais fácil, bem mais fácil aliás, até porque um deputado federal, para quem está nos assistindo, quando você ouve falar das emendas parlamentares, o que significa isso? Cada deputado federal, hoje, dentro do bolo orçamentário do país, ele pode ter o direito a indicar, né, destinos de verbas, isso só do mandato dele, por volta de 14 milhões por ano, um deputado federal. Quando ele se compõe bem e se relaciona bem com o Estado, no caso de São Paulo, por exemplo, é possível que ele consiga do governo do Estado mais 6 milhões, dá 20 milhões por ano. Vezes 4 são 80 milhões
que um deputado comprometido com a região, com a sua cidade, principalmente a região, pode estar ajudando. O metrô é um desafio e hoje eu acho que é vergonhoso ele ainda não ter chegado aqui, porque falta representatividade. O ABC tem condição, Beza, de colocar aí mais de meia dúzia de deputados federais. Nós já tivemos 4, hoje só temos 2, já tivemos 9 estaduais, só temos 7. Então precisa aumentar a representatividade. Quanto mais deputados tiver, mais esses deputados serão cobrados pela população e cobrarão, seja o governo do estado e seja também o governo federal, a mandar recursos aqui para a nossa região, que precisa e merece. Daqui sai o sustento de boa parte do país. A gente aqui produz, recolhe para financiar outras áreas pobres. Então a gente precisa trazer desenvolvimento para cá. O metrô sai mais fácil sim, Cristiano. Ailton, falando em representatividade regional, eu vou te fazer uma pergunta, uma colocação que eu fiz para outros pré-candidatos, vários que já passaram aqui pelo canal, que nós conversamos. A Eco TV sempre fazendo o papel dela como veículo de comunicação, recebendo aqui os políticos, os parlamentares aqui da região. E eu sempre coloco a seguinte questão, fala-se muito do voto estrangeiro, o pessoal do ABC não vota no ABC. Inclusive a CISA, a Octopus, agência de publicidade, lançaram a campanha. Exato. Nesta semana. Quem é do ABC, vota no ABC. Né? Aliás, eu fui um dos poucos lá participando. Você participou lá? Fui lá assistir. É um assunto que parabéns, nos interessa, né? Boa atitude. A Eco TV participa desse cenário, na atitude também, trazendo aqui Estavam lá os parlamentares, exatamente. Agora, Ailton, na sua opinião, fala um pouco, tem uma autocrítica, você acha também que muitas vezes a culpa também é do político que não sabe se apresentar aqui na região? Ou é aquele lance bíblico que profeta da própria terra não faz sucesso? Ou você acha que as pessoas é um desmantelo do eleitorado? Fala um pouco sobre isso. Acho que é um pouquinho, de um lado do outro. Um pouco de cada coisa, Fábio. Eu acho que a culpa primeiro é nossa mesmo, do político. Por exemplo, eu mesmo cometi um equívoco grande em 2014, né? As nossas campanhas, elas não são financiadas por gente errada, ela não é financiada por interesses econômicos, ou seja, são campanhas franciscanas, como eu costumo chamar. A gente vai de casa em casa, tenta convencer, e eu usei muito do meu tempo para ir lá para o lado de Paranapanema, outras regiões distantes daqui, onde você demora muito para ir, para voltar. Tem político que faz de helicóptero, de avião, né, de jato, de bimotor e tal. A gente faz no nosso carro mesmo. Então, o que acontece? A gente com isso perde muito. Então, a culpa primeiro é nossa, né, de não nos apresentarmos melhor na nossa região. Um pouco também, a nossa região, falta mais TVs como a Eco TV aqui, TVs locais, que sejam fortes, prestando o serviço que vocês prestam. Então, os nossos candidatos, né, ou as nossas candidaturas, sofrem muita influência do programa de TV que vem de fora, né? Então, aqui a gente compra, por exemplo, as candidaturas de São Paulo, os programas que são fortes, os programas eleitorais lá, candidatura de governo do estado com seus deputados, vem aqui para o ABC. A da presidência também cai aqui no ABC. Então, a gente fica comprando produto estrangeiro. Só para você ter noção, nós temos esses dados. 175 mil eleitores de Santo André votam em candidatos distantes que nem sequer, se não tiver o Waze, não chega aqui na cidade. Então não manda uma única emenda para cá. 175 mil votos dá para eleger 2 federais e 2 estaduais, só para você ter noção. Então há um desperdício muito grande e eu parabenizo aí a CISA, a Octopus, todas as... Bom, a imprensa em geral estava lá, estava cobrindo, né? A gente precisa conscientizar. Vamos trazer representatividade para cá. É mais fácil o político de casa, você encontrar ele numa fila de supermercado, num açougue, num shopping, numa padaria. Se não encontrar ele, encontra um assessor, a cobrança fica mais fácil, né? Então eu acredito muito nessa campanha, aliás, parabenizo e acho que é uma das saídas aí. É a importância do voto a deputado federal, estadual, senador. Vamos prestar atenção, hein? Vamos estudar, pesquisar, como disse aqui o Ailton. Deixa eu agradecer o Robson Guimarães, Jardim das Maravilhas. Bom. Santo André em peso aqui acompanhando o Ailton. Olha só, boa noite, Beza. Enaltecendo a presença também do nosso convidado. Ederson, nome de centroavante, né? Ederson. Parece. Ederson Alves, Pindamonhangaba, está com você, amigo. Estamos chegando lá. Pindamonhangaba. Boa audiência. Um abraço ao Ederson. Fabiana Ruda também gostou aqui da presença do Ailton. Almir Santos, Miguel Negri, Valdir Hora. Sempre bem posicionado nas respostas. Obrigado, Valdir Hora, também aqui.
gostando da sua presença, Ailton. Que bom. Olha só, deixa eu fazer agora uma sequência de notícias, e até de uma maneira um tanto quanto preposital, né? Eu acabei separando alguns assuntos da semana que tem a ver, são assuntos regionais, mas que tem muito a ver aí com o que pensa, né, um pré-candidato. Falar agora um pouco da segurança. Vou pedir para o meu querido Léo, coloca um boletim aí, Léo, que nós temos, falando sobre o aumento de estupros em todo o estado de São Paulo, também aqui na região do ABC. Olha lá, de janeiro a junho do ano passado, foram registradas 3.562 ocorrências nos municípios paulistas. Né, a questão do estupro aí, olha só. Já neste ano, em todo o estado, 4.383. Que situação. E olha, quando nós colocamos vulnerável, são com menores de 14 anos, hein? Deficientes. Já é um absurdo, independente da faixa etária. Mas, enfim, vai tomando proporções mais bizarras ainda. Olha lá, aí tem outros dados falando que é 12% maior do que se comparando com o ano passado. Só 2018, olha, 1.331 ocorrências aqui no município. E também no mês passado a capital registrou 181, sendo 123. Ou seja, teve aumento em todo o estado, na capital paulista e aqui na região do ABC. Antes do Ailton dar a opinião dele sobre a questão da segurança, emendando uma na outra, porque olha, também nesta semana a Justiça, ela soltou um levantamento, vou pedir para o Léo mais um boletim, Léo, falando aí que ela concedeu 10 medidas, olha só, foram 10 medidas de proteção contra a mulher por hora. É um número absurdo, olha só. O Tribunal de Justiça, então, de janeiro a junho deste ano, 44.378 medidas protetivas em casos de violência doméstica contra mulheres em todo o estado. 10 ações por hora, meu Deus, que absurdo. É uma violência sem fim, Ailton. Ó, para fechar essa questão, então, vamos aproveitar aqui. Deixa eu emendar. Coloca a capa, Léo. Aí o Ailton já comenta sobre a segurança de uma vez. Capa do jornal Metro ABC de hoje, falando sobre a insegurança de passageiros. Na semana retrasada, eu comentei este assunto, eu gravei imagens lá olha lá, na estação de Utinga. Ailton, tem muita reclamação. Já ligaram aqui na Eco TV, eu já falei desse assunto. Hoje foi a vez do jornal Metro ABC dar a matéria em destaque, olha. Estação Utinga é alvo de assaltos e arrastões. Aí você escuta a CPTM, Ailton? Não, mas temos seguranças. Eu já até escutei uma nota da CPTM falando que não é responsável. Agora, passado, sem querer justificar o mercado ilegal, quando é marreteiro, você vê lá uns 3, 4 indo pra cima do cara que está vendendo pipoca dentro do vagão. Agora o cara entra para fazer arrastão e cadê a segurança? Na realidade, a responsabilidade, claro que é da empresa que explora, né? O volume de passageiros aqui do Grande ABC deve ser um dos mais rentáveis aí para essas companhias. Infelizmente, Fábio e os telespectadores, né, que nos acompanham, tem certa parte de segmentos empresariais que não tem a menor responsabilidade nem compromisso com o social, né? Eu entendo lá que tem, claro que o governo também local tem responsabilidade. Ali a gente está vivendo uma área de muita degradação, né? Houve ali inúmeras invasões, está bastante judiado. O prefeito Paulo Serra tem feito algumas ações ali. Eu, enquanto secretário, o ano passado, nós levamos junto com o Semasa uma questão de coleta seletiva ali, que começou a funcionar bem. Era um lixão a céu aberto, né? Mas é uma região que precisa investir demais. Nós estávamos falando lá da questão do metrô, né? A questão do metrô, linha 18, mais o corredor ABC, tudo isso vai melhorar e dinamizar esse corredor de linha férrea aí. Então vai trazer desenvolvimento. Olha o que acontece uma estação antes do tamanho do ATI. Não tem nada disso ali. Porque o metrô é outro cenário. Tá? Então, na realidade, tem sim responsabilidade da companhia que explora aí esse serviço e tem também, claro, que haver comprometimento do setor público, né? O governo do estado precisa vir. O governador Geraldo a gente vai estar apoiando, entendo que ele é realmente bem preparado para o país, mas com o ABC aqui tem uma dívida muito grande que, como presidente da República, a gente estando lá, com certeza iremos cobrar. Precisa vir investimentos para cá, a estação de Utinga realmente está muito decadente e a gente precisa revitalizar ali. Deixa eu agradecer a opinião, a participação da Tayane Machado. Ela pergunta aqui para o nosso convidado, olha só. Emendas parlamentares para as instituições
que trabalham com crianças e adolescentes. Vagas para creches e serviços socioeducativos, Ailton. Bom, O que está na pauta aí? eu poderia trazer aqui o que foram os 8 anos nossos como vereador. Eu tenho, pela minha origem pobre, né, filho criado sem pai, minha mãe empregada doméstica, a gente tem um compromisso com o social. Eu entendo que a saída de grandes questões passa pela economia. Então eu disse isso no início, né? O comprometimento é em fortalecer a indústria gera empregos bons, que pagam mais, que alimentam o setor de comércio e serviço. Porém, o setor social é menina dos nossos olhos, porque enquanto isso não acontece, você não pode deixar as pessoas num estado de abandono. Nós tivemos aqui, como vereador, no nosso primeiro mandato, o vereador não tinha emenda nenhuma na cidade de Santo André. Assim que eu entrei, eu falei, poxa vida, tá errado isso, o prefeito sozinho determina o que vai fazer com um bolo orçamentário de 2,5 bilhões, eu não posso ficar no papel coadjuvante. E aí, nós instituímos, negociamos com o prefeito à época, e cada vereador passou a ter suas emendas parlamentares, pequenininha, era R$210 mil. Todas essas emendas minhas, durante os 8 anos, elas foram voltadas exatamente a instituições, sejam elas espíritas, às vezes a igreja católica, a igreja evangélica, tem bastante também, o pessoal que faz, né? Porque às vezes o poder público quer fazer. É melhor você capacitar e potencializar quem já tem vocação para fazer isso, faz melhor, faz bem feito e custa menos. Então, eu não lembro quem fez a pergunta. Tayene. Ou Tayene, né? Tayene. Pelo meu DNA, né, de origem muito humilde, você não tenha dúvida nenhuma. Essas emendas também, elas terão um forte comprometimento exatamente com esse setor menos valido e menos visto pela sociedade, infelizmente. E olha só, não é somente pela participação no Facebook, hein? O pessoal também o pessoal grava vídeo e manda aqui, nós separamos e colocamos na pauta. Meu querido Léo Pereira, o jovem do Craques do Futuro, hein? Assista esse programa no YouTube do meu amigo Léo. Olha só, Léo, eu pulei 3.1. Vamos ver agora, tem uma pergunta da Jaciara. Jaciara, que é do Parque Geraci. Vamos ver? Boa noite, sou Jaciara, moradora do Parque Geraci, em Santo André. Ayrton Lima, se você ganhar para deputado estadual, qual será a sua proposta para a educação aqui na cidade de Santo André? Sabendo que Santo André atualmente consta com uma lista enorme de espera nas creches. A defasagem de professores, nossos concursos públicos que estão parados. Professores que atualmente estão fazendo jornada dupla. Qual será a sua proposta caso ganhe? Educação na pauta aqui do Econotícias. Obrigado a Jaciara. E ela tem um jeitão de estudante mesmo, né? De quem senta na primeira fila, na primeira carteira ali da fila e só tira 10. Um abraço para a Jaciara, Ailton. Fiquei feliz. Bom, duas coisas, né? Estou vendo a organização do programa com relação a estar preparados para receber realmente a gente. Que bom. O candidato tem que ser sabatinado. Às vezes, quando a gente participa em reuniões, costuma fazer uma apresentação e ao final eu desafio as pessoas, falo, gente, espreme o candidato para ver que caldo que sai daí, né? E a pergunta da Jaciara foi muito bem formulada, era disso que eu estava falando lá no início, que as pessoas têm que se envolver com a parte política, têm que se comprometer. Uma menina dessa, com certeza, ela não vai votar mal, né? E se votar e a pessoa decepcionar, com certeza ela troca depois na outra eleição. É esse o caminho. Com relação à educação, e como não é para deputado estadual, ela falou ali deputado estadual, nós estamos pré-candidato a deputado federal. Aliás, amanhã tem a convenção do PSD, o meu partido, lá na Barra Funda. Estamos saindo aqui com um grande grupo de amigos, acho que mais de 200 pessoas. A gente espalhou nas redes sociais e cada um começou a se oferecer para ir. Eu achei isso muito bacana, porque mostra que a gente está com uma boa aceitação. Mas, Jaciara, o problema de educação ele passa mais pelo executivo, tá? Então, está no governo federal em si, claro, né? Dependendo das universidades. Depois, o governo do estado cuidando do ensino a partir do fundamental e o nível intermediário, e os governos do município que cuidam desde a inclusão na escolinha até a primeira fase. O que acontece? Boa parte dos orçamentos já estão destinados por lei.
né? Educação, os municípios têm que gastar no mínimo 25%. O que eu vejo aí? É a gente se apropriar um pouco mais, 25% é uma fatia importante, no município como Santo André mesmo, de um orçamento de 2,5 bilhões, 25% dá mais de 600 milhões. Tem bastante dinheiro. É fazer o bom uso desse dinheiro todo, né? A questão de creches, por exemplo, a cidade ficou abandonada, né? Nos últimos anos é que alguém se preocupou em fazer alguma coisa aí. Eu me lembro num governo passado, anterior ao que terminou, foram feitas 10 creches. No governo passado, me parece que apenas 4, né? Eu tenho conversado com o Paulinho está projetando aí fazer mais de 10 creches. Nós temos um déficit aqui em Santo André de quase 5 mil crianças fora das creches. E aí também ocasiona um problema econômico, porque as mães que precisam trabalhar e precisam deixar seus filhos. Então, assim, a gente tem que cobrar um pouco mais isso dos executivos. É governo do Estado, é presidente da República e são os prefeitos, que devem, ao meu ver, primeiramente, utilizar melhor. A questão das jornadas de professores, o ensino continuado, né? Isso está mais no executivo. Um deputado federal, o Congresso já fez aí leis que a gente agora tem que acompanhar um pouco mais e cobrar para que essas leis elas sejam executadas com excelência. Não adianta só fazer um calhamaço de leis ali, vir ali verdadeiros alcabouços ali de leis e às vezes com inutilidade e sem aplicação. É nesse sentido, a tua juventude aí, o jeito que você se expressou aí, é ir para cima aí, principalmente dos executivos, que são os gestores de 25% cada um, para estar implantando e implementando aí programas educacionais. Ailton Lima, está há quanto tempo aqui na região do ABC? Quanto tempo que você veio? É Pernambuco a cidade? Exatamente. De Pernambuco para o ABC? Sou um migrante nordestino, tenho 52 anos. Cheguei aqui com 11 anos de idade, Fábio. 1977, fevereiro de 77. Veio de ônibus, 3 dias de ônibus? 3 dias de ônibus, 3 dias de ônibus. Veio de São Geraldo ou de Itapemirim? Na realidade, viemos numa empresa chamada João Teotônio, Nossa, mas já andei muito de São Geraldo, que faz... Você é de lá da região? Minha família é de lá. Então. Eu já andei, já fui de Itapemirim para lá. Já? Itapemirim já era luxo, tá? Até Recife, né? Itapemirim até Recife. Itapemirim, na minha época, um pouco melhor. O dinheiro a gente não tinha, então viemos... São Geraldo era pior. Eu lembro que eu encontrei uns 3 ônibus da São Geraldo parado na Bahia. Havia muito acidente, inclusive. Em Alagoas. Quebrava-se muito, era um motorista só. O outro, aliás, eram 2 motoristas, mas um vinha dormindo, na realidade. Quer dizer, não dá para você dormir direito em ônibus. Saía muito acidente na época. Eu fiz muito essas viagens. Agora eu costumo fazer de carro. O pessoal fala, pô, mas por que não vai de avião? Eu gosto muito de andar, de ver os relevos que o país tem. Nossos são maravilhosos. Fui para lá agora, no final do ano, em janeiro, né? Peguei a Rio Bahia aí direto e tal. Que gosto legal. muito. Que show, Ailton, que bacana. E eu puxei esse papo de maneira proposital. Eu quis puxar esse assunto, Ailton, porque eu acho legal destacar, né? Você é um imigrante. Estamos num tempo tão chato, as pessoas, uma ignorância muitas vezes, criticando. E elas esquecem que o verbo imigrar, desde que o mundo é mundo, é o português que foi para a Índia, é o indiano que foi para a Ásia, que foi para a China, é o Marco Polo que saiu da Itália e foi lá também para a China. Quer dizer, o mundo é isso, inacreditável. Nós temos pessoas com muito preconceito. Que é São Paulo. Olha, então por isso que eu gosto de destacar, e sabendo até aqui da moral que o Ailton tem na região do ABC, acompanho o trabalho do Ailton há bastante tempo aqui como jornalista, cobrindo a Câmara, cobrindo a política. Eu acho legal dar esse destaque. Por isso que eu puxei a sua região de origem. Eu acho que é legal dar essa sacudida. As pessoas às vezes vão numa tendência aí, que é imigrante, não é por aí. Antigamente eu sentia mais o preconceito. Quando eu cheguei, com 11 anos de idade, você perde o nome e vira baianinho. Não importa se é de Pernambuco, Aracaju, Rio Grande do Norte, é tudo baiano, né? Diz um amigo meu que ele fala o seguinte, passou de Guarulhos para tudo baiano. É claro que ele fala isso brincando e tal. Hoje esse preconceito, o bullying ficou muito menor, mas São Paulo, na realidade, eu não posso de maneira nenhuma reclamar. São Paulo é o pulmão do país, recebe bem todo mundo, tanto os migrantes quanto os imigrantes. Então, isso aqui realmente é uma baita de uma casa, é um povo acolhedor. E Santo André, então, sou suspeito, porque estou aqui desde quando cheguei, vivo muito feliz aqui. Deixa eu agradecer aqui a Claudinei Beltrani, que ele falou da educação, já falamos da educação, né?
E o Claudinei acredita que a primeira mudança é a educação. Eu assino embaixo, viu, ô Claudinei? Tá certo. Claudinei destacou a educação. Olha, a Ju Nascimento, Silvio Cura, a Marinês Moreira e o Cristiano Augusto, de uma maneira geral, batem na mesma pergunta, que é a questão de propostas para a região que nós estamos falando aqui. Ailton, vamos falar mais um pouco sobre isso, então, respondendo aqui o pessoal que nos acompanha. O que você mais destaca, né? Nós estamos aqui com aqueles destaques principais que todo mundo vê, questão da saúde, da segurança, né, que já falamos aqui. É um quadripé, na realidade. No final das contas, saúde, educação, segurança e a parte de emprego, né? É isso que sustenta uma economia, é isso que sustenta uma nação, é isso que sustenta a família. Não tem jeito, você roda, os assuntos são esses: educação, saúde, trabalho e segurança. Agora, a matriz principal, volto a insistir, está no desenvolvimento econômico. Fábio, se não tiver dinheiro, não paga as outras contas. A pessoa precisa estar trabalhando, né? A pessoa que está trabalhando, ela tem ali as suas necessidades básicas já atendidas. O trabalho gera depois consumo, o consumo gera impostos, os impostos geram serviços para melhorar a área da saúde e a área da educação. É isso. Então, assim, o fomento econômico, ele tem que ser, a gente não pode perder isso de vista. A gente tem o exemplo do ABC. Nós já fomos aqui o maior pulmão industrial do país, perdemos aqui várias indústrias. Santo André é um dos maiores e tristes exemplos disso. Nós perdemos mais de 46% de arrecadação de ICMS aqui. Isso aqui era para estar muito mais pujante. Então perdemos hoje nossos jovens que têm que cruzar São Paulo para trabalhar lá, quando poderiam estar trabalhando aqui. Então o tripé é sempre esse, mas alguém tem que pagar a conta. Quem que paga a conta? É um empregado trabalhando bem, ganhando bem para consumir. O consumo gera impostos, os impostos geram serviços. Essa cadeia não tem jeito. E olha, nós temos hoje, eu tenho uma gráfica, nós temos amigos publicitários, a gente poderia fazer assim o melhor dos programas de candidato, o melhor impresso, né? Porque você tem publicitários, marqueteiros que deixam isso, que montam uma cidade dos sonhos. Eu prefiro contar um pouco mais a minha história, o meu passado, o comprometimento, e se você analisar a vida passada do candidato, qual é o seu comportamento, mais ou menos você vai ver para onde ele vai. Então, eu sou um pequeno empreendedor, um teimoso, assim quanto tantos outros, né? Então, nós vamos estar muito focados em desenvolver a nossa região. Não tem outra forma, Fábio, não tem outra forma. O melhor ensino do país, a gente pode implementar aqui, se tiver indústria produzindo, gente empregada, impostos aí para pagar essa conta. E o Ailton citou aqui o marqueteiro, e tem aquele marqueteiro também que ensina a mentir, né? Opa, tem um marqueteiro que prepara o candidato a mentir. É inacreditável. O número de candidatos que se elege em cima de vender fumaça. O que não deixa de ser absurdo. Nós temos mais um depoimento. Vamos embalar um pouco aqui, o pessoal do Facebook participando. Tem mais um agora. Esse já é conhecido, hein? Quando eu vi o nome dele aqui, daqui uns dias ele é contratado nosso aqui, sempre participa. Um garoto fantástico, acompanha muito a política regional. É o meu amigo Rafael Lardieri, Jardim Las Vegas, vamos ver? 6.1, Léo, aqui na pauta. Vamos lá. Olá, Fábio Beza. Olá, pessoal da Rede Eco TV. E olá, Ailton Lima. Meu nome é Rafael Lardieri, sou morador do bairro Jardim Las Vegas, em Santo André. Ailton, nós sabemos que os índices de assalto, de estupros e também dos conhecidos arrastões tem aumentado em nossa cidade. Em contrapartida, em nossa vizinha São Bernardo do Campo, esses mesmos números eles têm diminuído devido a investimentos na GCM, na compra de novas viaturas e equipamentos. Eu gostaria de saber, caso o senhor Ailton venha a ser eleito, se nós poderemos contar com investimentos na área de segurança pública, na contratação de GCMs, de viaturas também e equipamentos melhores para que eles possam executar o seu trabalho através de emendas parlamentares. Sucesso a todos, um grande abraço. É o garoto do Skater Boys participando aqui, falando de segurança, Ailton. Legal, Rafael, parabéns. Fico muito feliz em ver a juventude aí comprometida e envolvida. Com relação ao que ele fala, duas questões aí eu gostaria de dar destaque, né? Ele compara São Bernardo e Santo André. Certo. É exatamente a diferença que faz a representatividade. Em São Bernardo,
a cidade estava menos judiada do que Santo André, economicamente. Por quê? Tanto que lá tem um canteiro de obra muito maior, porque já são... Nós tínhamos ali o Luiz Marinho como prefeito, era o nome do PT, inclusive para disputar o governo do estado, então nós estamos falando de representatividade. Ele tinha moral com o governo federal. Então foi despejado ali muito dinheiro do governo federal para que a cidade fosse mais cuidada. E até, olha só, eu acho que política decente é isso, a gente tem que reconhecer que ele foi competente, o Marinho, para se impor dessa forma, né, e trazer recursos para São Bernardo do Campo. São Bernardo teve uma boa gestão na mão do Luiz Marinho, tá? E aí o Orlando pegou agora, é extremamente trabalhador, né, ainda bem, então São Bernardo vai crescer muito mais do que Santo André teve a oportunidade. Enquanto isso, nós tivemos administrações andreenses aí com mais dificuldade, né, do que São Bernardo. Então essa diferença aí, Rafael, dos investimentos que São Bernardo fez e Santo André ainda não pôde fazer, né, o prefeito Paulo Serra está cuidando disso agora. Ele conseguiu aí um empréstimo com o BID. Santo André tinha uma qualificação, é como se você tivesse assim precisando de muito fiador para comprar a prazo. Santo André estava qualificado como nota E. Ele administrou bem o ano passado, passou para nota C, agora passou para nota B, ou seja, daqui a pouco Santo André vai estar com nota A. Conseguiu um empréstimo de mais de 80 milhões pelo BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então Santo André vai começar a respirar economicamente melhor. A alça do viaduto Adib Chamas, finalmente, nós temos um viaduto manco aqui, né? O único viaduto que atravessa a Avenida do Estado é uma perna só, são duas. Tem uma lá parada desde a época do Celso Daniel. Então aquele viaduto será terminado. O viaduto Castelo Branco ali em Santa Terezinha também finalmente transpassará o rio, ou seja, nós vamos acabar ali com aquele trânsito que é complicado, de quem vem de São Bernardo ali, da região da Anchieta, né? Então aquilo tudo vai melhorar e com certeza também a questão hoje de segurança que é feito por via eletrônicas, né? Então é muita câmera de monitoramento, uma guarda municipal bem equipada, esse dinheiro todo vai fazer diferença. Mas Rafael, eu quero me comprometer aqui, né? Como pré-candidato, compromisso com segurança. As emendas parlamentares, fatalmente dá para a gente fazer alguma coisa. Um investimento de 1 milhão hoje em parte eletrônica, com câmeras de monitoramento, já ajuda bastante. Então, eu quero assumir esse compromisso. Só tenho que tomar cuidado hoje, na condição aqui de pré-candidato. Claro. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado jurídico aí. Eu não quero, de maneira nenhuma, desrespeitar o calendário eleitoral, tá bom? Muito bem. Olha aqui o Luiz Iara. Ele fala aqui sobre o incentivo ao empreendedorismo para a nossa região, para a região do ABC, se não seria um caminho para expandir ainda mais o crescimento. Vou pedir para o meu querido Eric San, temos a matéria 7 aí que fala sobre o emprego que eu separei. Temos até algumas imagens aqui. O emprego resistindo a este cenário de crise, ele tem resistido na questão dos pequenos negócios. Olha lá o nosso GC. Emprego resiste nos pequenos negócios em 2018. Quem foi que disse isto? Quem apresentou esses dados? Os dados são do Sebrae, o Sebrae, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que mostra que o saldo de abertura de vagas nesse período para os pequenos negócios, claro que não está mil maravilhas, não está um tapete de vermelho estendido, mas foi positivo se comparando com os outros cenários, com os outros setores de empresa de médio e grande porte. Então, olha, já os médio e grandes portes encerraram o período, por exemplo, com o fechamento de mais de 12 mil vagas. É o pequeno, é o micro, são as micro e pequenas empresas, Ailton, lutando, resistindo, sobrevivendo nesse cenário de crise. Fala sobre isso. Eu estou inserido, inclusive, nesse cenário. Né? Tem uma gráfica aqui, né? Vale um jabazinho, chama-se Logos Gráfica. Pode fazer. Momento Milton Neves aqui. Eu acho que uma das melhores gráficas da região, é uma gráfica pequena, mas com muita qualidade, né? Muita qualidade mesmo. É a minha única atividade, né? É de lá onde eu tiro o meu sustento a minha família. Aliás, me sinto muito orgulhoso pela maneira de que como comecei. Comecei essa atividade dentro da minha casa. Então, eu sou um dos milhares de exemplos de um povo empreendedor, né? Atividade informal que se formaliza depois. Então, comecei isso em 1985, dentro de casa. Hoje a gente tem uma empresa, está lá num galpão de aproximadamente uns 1.000 metros, umas 22 pessoas nos ajudando lá.
mas a saída tem que ser essa. A nossa empresa, inclusive, viveu uma crise muito grande, ainda está vivendo. Falta muito ainda a estrutura de apoio à pequena e microempresa. O Sebrae tem feito muita coisa, né? Os CIESPs também têm ajudado bastante, mas os governos em si ainda não têm essa visão. As grandes linhas de crédito, Fábio, são exatamente para os que precisam menos, são para as empresas gigantes. Só que grande parte do PIB, a maioria, né, do PIB é carregado pelo pequeno empreendedor. A maioria dos empregos são gerados exatamente pelos pequenos. Então, assim, um pequeno como nós, né, eu já consegui financiamento. Eu não sei se Finame, há uns 20 anos atrás, para comprar uma máquina lá era coisa de 50 mil reais, mais ou menos. Mas um financiamento parrudo mesmo, aí sai para JBS, né? Sai para essas coisas aí. BNDES. Né? Infelizmente, mal utilizado, né? Para financiar projetos que acabaram com o cofre do nosso país. Né? Então, isso tudo tem que ser revisto. Dentro de um cenário lá, eu já me alegro muito de que eu acho o seguinte: o pequeno empreendedor ele tem que ter mais facilidade e um crédito mais acessível. Porque aí o que acontece? O camarada quer saber do CPF da minha tria-avó. Né? Eu não sei, nem tinha CPF naquela época. Então, conseguir colocar a mão num dinheiro que é nosso, né, um dinheiro público, fica muito difícil. Então, só sobra para as grandes empresas. E aí viram esses grandes calabouços de roubos aí que o BNDES terminou sendo saqueado. Aliás, Lava Jato isso depois, né? Muito bem, Ailton Lima participando conosco nesta sexta-feira. Deixa eu agradecer aqui o Robson Esperandio. Diferente sobrenome, né? Esperandio. Eu gostei da colocação da... Valeu, Robson, obrigado pela participação. Ele fala aqui, Ailton, da questão de moradores de rua. E ele dá o exemplo do Tamarutaca, que vivem se drogando. Há uns 2 anos eu fiz um vídeo lá, eu gravei. Eles vivem se drogando embaixo do viaduto. Ele pergunta a sua opinião. Como é que pode ser ajudada? Como é que podemos colocar mais políticas públicas infelizmente, nesse cenário? Fábio e o telespectador... O Robson. Infelizmente, esse cenário estava desenhado aproximadamente 15 anos atrás. Eu me tornei assinante de uma grande revista e ela mostrava ali o perigo do crack, que já existia em outras nações e estava começando aqui no Brasil. O poder de destruição que tem uma única pedra é o suficiente para viciar. Depois você tirar um jovem ou um adulto, ou qualquer que seja a pessoa, desse vício, é muitíssimo trabalhoso, difícil, demora-se um processo do primeiro vício, da primeira pedra, até a família descobrir que ele já está dependente e tal, é um caminho longo, às vezes 2, 3 anos, né? É aí onde aparece com mais veemência ali as condições críticas que ele se torna praticamente um paciente. Eu levei esses dias atrás a minha família e passamos em São Paulo. Eu fiz questão de passar lá na Cracolândia antes de ter sido espalhado, né? Porque só espalharam ali, não resolveu o problema. E aí eles ficaram chocados e tal, porque viram zumbis ali, né? E o Estado hoje, infelizmente, não tem tido política pública para resolver, né? É uma pedra de crack que leva a pessoa a isso. A dificuldade depois de resgatar é muito grande. E aí o que a gente tem feito aqui? Procurado as instituições, né, que lidam com isso, que são os vocacionados, tá? Para lidar com isso não adianta só o poder público. As nossas emendas é muito voltada. Tem um lugar aqui chamado Desafio Jovem Santo André. É uma clínica de reabilitação de pessoas. A gente sempre destinou emendas para lá. Tem uma outra lá no Riacho Grande, a gente sempre tem envolvimento lá, mas é pequeno, é um enxugar gelo. Honestamente, é um caso de saúde pública que nós temos que controlar primeiro o seguinte, as nossas fronteiras. O problema todo de tudo isso aí nasce o seguinte, com crime organizado. Então, assim, nós temos um país de dimensões continentais, onde as Forças Armadas hoje, eu entendo, tá? Eu entendo, precisam cobrir melhor. Polícia Federal, as polícias militares não têm capacidade nem estrutura para isso. E aí a gente precisava vigiar melhor os nossos céus, os nossos rios e as nossas estradas. O país aqui não é produtor de cocaína, ela chega aqui, né? O país não é produtor de arma aqui, ela chega aqui. Então, a raiz está lá. Eu imagino que dentro de um congresso a gente defenda muito políticas de defesa da nossa soberania. Se não for tratado aí na causa, a gente vai ficar enxugando
apenas gelo aqui por conta do efeito. Então, o caso que acontece no Tamarutaca, em outras regiões da nossa cidade, do Grande ABC, de São Paulo inteiro, né, e do país, na realidade, a matriz toda está em vigiar melhor as nossas fronteiras. Ou você faz esse investimento, combate o crime organizado, ou a gente vai ficar enxugando gelo por muito tempo. Se não entrar droga, se não entrar arma, claro que a gente está falando que ninguém consegue acabar com tudo isso, mas uma política forte vai diminuir demais, né? Então, assim, tem que haver política de segurança nacional. Tá? Contendo essa importação de cocaína, de maconha e de armamento. É disso que vem, né? Esse resultado de cracolândias por aí, vem daí. Tá? A origem está aí. Ou isso é combatido ou a gente vai ficar aqui, infelizmente, numa luta eterna, enxugando gelo. Ô Ailton, você também acredita que além de ser combatido, a nossa política contra as drogas no Brasil também não precisam ser revistas? Falando agora como um leitor de jornal, de revista, como um jornalista que está acompanhando aí os acontecimentos. Só dando um exemplo, Rio de Janeiro, por exemplo, nas favelas do Rio, tem marinha, exército, o pessoal morre, soldado morre, marinheiro morre, criança morre, mulher morre, todo mundo morre. Você não acha que às vezes também é um enxugar gelo? Tem algumas ações aí que precisam... Esse combate, às vezes, não está... Fábio... Não está na contramão um pouco também, Ailton? Lá é o caos do caos, né? O combate que a gente defende é o combate de fronteira. É não deixar entrar. Depois que entrou, meu amigo, aí se ramifica demais. Para você identificar onde está, fica difícil. Então, é mais fácil controlar o mar, o ar e as estradas, nas entradas. Né? É grande, o país é grande, mas nós, graças a Deus, temos aí 3 forças armadas que nós não temos guerra. Então, tira esse pessoal do quartel e coloca ali. No Rio de Janeiro, é uma operação equivocada. O presidente Temer teve ali um arroubo, né, de querer popularidade e fez um equívoco enorme ali de colocar as Forças Armadas, que hoje tem, eu vejo, um bom apoio popular e uma boa imagem, né? Nós não estamos falando de governo militar e tal, eu não gostaria dessa confusão. Estamos falando das nossas Forças Armadas, que é para nos defender a nossa soberania. O que acontece? Colocaram lá a presença do Exército lá na rua, mas não deram poder de Exército para eles. Então, na realidade, fica aquele me engana que eu gosto. É uma operação me engana que eu gosto ali. Coloca ali a presença, mas não... O Exército, Fábio, eu tive vendo muitas reportagens de muitos generais, ele, na realidade, um camarada armado é um alvo para ele vai lá, mata e acabou, liquida. É simples assim. É guerra, né? Agora não, você pega uma instituição como o Exército e fica expondo ele ali, porque ele está ali, fica com o armamento dele sem poder fazer nada. Então, o que está havendo lá no Rio de Janeiro, com a presença do Exército lá, é uma operação tapia. Isso, na realidade, um erro assim, fenomenal do governo Michel Temer, que está aí tentando se segurar de qualquer jeito, um governo com muita dificuldade política, e que aí quis dar essa bandeirada aí, vender fumaça para a população do Rio de Janeiro. É por isso que não está funcionando. Se o Exército estivesse lá com poder de Exército realmente, já teria diminuído, porque o criminoso, Fábio, ele é covarde. Ele vem para cima de você porque ele sabe que você está desarmado, que você não vai reagir. Tá? Ele não vem para cima de você se você estiver melhor preparado que ele. Infelizmente, o Exército lá não está podendo, não tem a liberdade de tratar o criminoso como um guerrilheiro, né? Como uma operação de guerra. Ailton Lima, olha só, o Odair aqui pergunta aqui os seus destaques pela sua passagem na Câmara, né? Até, eu acredito até que, meio que questionando ali o seu preparo, então ele fala aqui da sua passagem pela Câmara. Deixa eu agradecer o Osaías Melanias. Já falamos sobre isso, Osaías, falando da representatividade, como conscientizar as pessoas. Olha a Kelly Cristina aqui também, falando que está junto aqui... Estamos juntos, diz aqui a Kelly. Ailton, um pouco aí da... Eu tô pegando uma colinha aqui, cara, porque eu fiquei surpreso aí, o nosso pessoal preparou pra gente aqui algumas coisas. A gente tá preparando já um material para na hora certa, né, a gente poder trazer aqui, apresentar o nosso currículo. Eu posso ler alguma coisinha aqui com relação a vereador? Bem rápido, tá? A parte de projetos como vereador, nós tivemos aqui um projeto lá para segurança para mulheres no transporte público. Tá? Isso significa o seguinte,
o motorista de ônibus poder e dever parar para a mulher onde ela se sentir mais segura. Porque nem sempre o ponto de ônibus onde é permitido ali o motorista parar é o local mais seguro para ela. E se ela chegando ali, ela perceber que tem uma presença de alguém que ela não se sinta segura, ela pode pedir para descer em frente a uma padaria e tal. Então, esse foi um dos projetos. A promoção da responsabilidade ambiental, nós tivemos um projeto chamado Selo Verde. Eu me tornei revendedor de automóvel usado durante um ano e pouco, e eu entendi que cada carro posto na rua é um filho que você gera para sair poluindo. Então, tem um projeto em Santo André, para que a cada carro vendido, né, ou a cada múltiplo de carro vendido, a gente tenha o compromisso de replantar árvores também. Garantia de direitos a pessoas com deficiência. Como vereador, nós tivemos aqui e submetemos um projeto de lei que obriga a destinação do banheiro de uso unissex aos portadores de necessidades especiais, tá? Nós tivemos cuidados com as crianças, né? Um outro projeto da Semana de Controle de Obesidade. Nós tivemos aqui, com relação ao crescimento ordenado da cidade, a questão do controle urbano, que atuamos bastante, ampliação na oferta do ensino gratuito. Na secretaria nossa agora, trouxemos aqui o Pronatec, um curso de classificação, universidade virtual, reabertura do Banco do Povo Paulista. Desculpa estar lendo aqui, mas... Tranquilo, você pretende disponibilizar tudo isso no seu Claro, site? claro, isso sim. É muita Maravilha, coisa, né? né? São 8 anos como vereador, e tivemos agora 1 ano e 2 meses à frente de uma secretaria importante. Quero agradecer aqui o prefeito Paulo Serra, nos confiou uma secretaria de extrema importância e relevância. A Secretaria de Desenvolvimento, antigamente, ela era usada politicamente apenas para contemplar amigos políticos. A Secretaria de Desenvolvimento lá. E ficava só no nome, um nome bonito, pomposo, mas sem função, né? A nossa agora, ela está estruturada com controle urbano, planejamento urbano, as aprovações do construtivo. Nós tivemos ontem a chegada e a inauguração oficial, né? Eles já estão produzindo, do Moinho Canoelas. Aliás, aproveitar aqui, meu querido Eric, até para encerrar aqui a saideira, está como matéria 9. É uma multinacional argentina, não é, Ailton? Exato. Que foi inaugurado ontem. Exato. Aliás, é considerada uma gigante na produção de farinha de trigo e produtos afins. Temos uma foto aí de divulgação. A Kombi deles lá, pureza, né? Isso é um dos produtos. Um dos produtos. Isso é um grupo argentino. Tá Chegou vindo, ontem, olha, 500, Ailton, na criação de cerca de 500 novos empregos em Santo André, certo? Pode falar. Nós tivemos lá uma grande alegria, porque eles reconheceram ali o acolhimento que eles tiveram na cidade de Santo André. Eles sublocaram, né, o moinho Santo André, que estava ali parado. Aliás, temos 2 moinhos em Santo André parados. Um era o Santo André, o outro é o Moinho São Jorge, que continua ali praticamente parado, né? E eles alugaram todo o equipamento e estão produzindo e produzindo muito. Na Argentina eles são gigantes, eles cuidam desde a plantação do trigo até produtos finais. Pureza ali é uma marca de produto apenas, legal. tá? Mas ele agradeceu muito o prefeito por conta da secretaria nossa ter feito toda a diferença para que eles se instalassem aqui. De que forma? Acolhendo bem, recebendo bem, respeitando bem, porque o camarada está vindo aqui para gerar emprego, Fábio. A gente não pode se esquecer disso. Quem vem para gerar emprego, você tem que ter um tratamento com distinção. E não é fazer rolo, viu? É uma empresa muito séria. Parabenizo o grupo, é uma empresa familiar na Argentina, mas Legal. Eles têm aí desde portos, eles estão na Bahia e querem ampliar mais aqui ainda. Estão falando já em dobrar a capacidade, em colocar mais um turno. É isso que a gente precisa trazer para a nossa cidade e para a nossa região, né? Olha só, o tempo ficou curto hoje. Está chegando até pelo zap para o Ailton falar do Hospital Mário Covas. Nós falamos no começo, não foi? Foi falado no começo? Falamos que o Hospital Mário Covas foi exatamente prova da importância que tem um deputado federal. O Duílio Pisaneschi, volto aí a aplaudir, né? O melhor hospital da região chama-se Mário Covas, tá? E na realidade foi trazido pelo Duílio como deputado federal, mas ele trouxe lá o Porto Seco, a Justiça aqui, federal também veio aqui para a cidade. Você usando como a importância de um deputado. Olha, tem muita pergunta que nós já falamos aqui, o pessoal às vezes entra agora, não é? Sobre a questão de Utinga, também foi falado, né, os arrastões acontecendo na estação de Utinga, nós já comentamos. E a Tayane voltando a falar sobre o ensino do gênero nas escolas. Olha, são muitos assuntos. Eu vou pedir o Ailton estar com a equipe, o próprio Ailton está sempre no Facebook, Ailton, respondendo. Sim. Por gentileza, responda depois aqui, Ailton. Tá bom. Tem várias perguntas, o tempo não permite mais.
precisamos ter... Só fechando, questão de gênero, eu não gosto de fugir de debate, acho que é importante e candidato tem que ser sacudido mesmo. É uma pergunta que qualquer candidato aí, a maioria foge desse tema. Eu entendo que escola é para cuidar de conhecimento, né? A questão de gênero deve ser tratada pela família, é um ambiente de casa. A família não pode se excluir da responsabilidade de educar um filho. Engano achar que o professor é responsável por educar o meu filho. Não, a educação dos meus filhos eu dou em casa, alguns entendimentos eu não abro mão dessa minha responsabilidade. Bem. Agora a escola tem que ter uma grade curricular e preparar ele Isso aí profissionalmente. daria um debate... Grande. Vamos Um fazer. outro programa. Você vai entrar, em breve você não, até pela questão aí da campanha não poderá aparecer mais. Depois, meses depois, vamos fazer outros debates, assuntos não faltam, certo, Ailton? Muito bom. Olha, sucesso, boa sorte na caminhada. Obrigado, Fábio. Muito obrigado. Desnecessário, hein? Desnecessário dizer que foi um prazer estar com vocês. Um ótimo final de semana. Até segunda-feira. Valeu!